Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Última palavra? Jamais, de Bispoeto. Última palavra? Jamais. Ainda não foi dita, talvez nem seja escrita, pois somos imortais. O espírito sobrevive e continua a jornada de forma desencarnada, livre fora da carne. Quando despido da máscara, mostra-se tal qual é, com muita ou pouca fé, diante de si cara a cara. O corpo jaz sob a campa, é apenas um detalhe, ossos, pele, carne, não condiz mais com a pompa. Livre de todos os laços, o espírito alça seu voo, buscando o reencontro, carente de saudosos abraços, pois cada partida é renascer para alcançar nova meta, nem sempre em linha reta. Haverá novo amanhecer. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, convido você a acompanhar essa teleaula até a final na velocidade 1, não esqueça, sempre na velocidade 1, para que você possa saborear a nossa teleaula e ao final colocar as suas observações, colocar as suas perguntas se forem necessárias. Convido também você a se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhar os vídeos e se inscrever no canal também. Tudo bem? Bem, nós estamos falando da formação de palavras do ponto de vista constitucional. Vamos para a segunda parte. Conceito de composição e de lexia. Já está assentada a distinção entre composição e lexia. Por composição, entende-se a junção de dois elementos identificáveis pelo falante numa unidade nova de significado único e constante. É o caso, por exemplo, de papel, moeda. Notem que essas duas palavras têm autonomia separadamente. Por isso que existe aqui um hífen fazendo a junção dessas duas palavras, beleza? É por essa razão que elas levam esse hífen. Boquiaberto já não, ela já perdeu a autonomia. Boquiaberto. Planalto também perdeu a autonomia, é um plano alto, é uma boca aberta. Há os compostos com elementos eruditos, geralmente de origem grega e latina, que só ocorrem na língua nessas novas unidades, isto é, que não aparecem independentes no discurso, e há os compostos com elementos vernáculos, de existência independente na língua. É o caso de papel moeda, que nós já citamos acima, ou com leves alterações formais. É o caso de planalto, que é o plano alto, boquiaberto, que é o boquiaberto, ok, etc. Por seu turno, a lexia complexa, termo cunhado pelo linguista francês Bernardo Potiar, também dita sinapsia, termo de outro linguista francês, Emílio Benveniste. Em grego, junção, conexão, coleção de coisas juntas. É formada de sintagmas complexos que podem ser constituídos de mais de dois elementos. Negócio da China, por exemplo, e notem que aqui o negócio da China não precisa de hífen. Por quê? O da, que é a flexão, a contração da preposição de mais o artigo definido a, no singular, faz essa função de ligação. É por isso que negócio da China não tem hífen. Transação comercial vantajosa, que é chamado negócio da China. Pé de chinelo, mesmo caso, não precisa de hífen. Pessoa de poucos recursos. Alguns autores incluem a sinapsia no rol dos tipos de compostos, mas Benveniste, e cremos que com razão, prefere distingui-la. São características da sinapsia, segundo esse autor. Daqui a pouco prosseguimos. Lembrando que as aulas que já foram passadas sobre verbos, o professor Bispoeta compactou todos em um só arquivo. Então você indo lá no YouTube,
procurando Bispoeta Verbos, você encontrará todas as aulas que foram realizadas só sobre verbos. Perfeitamente, Elide, você é maravilhosa. Muito obrigado, e daqui a pouco também nós vamos ter uma playlist somente com formação de palavras do ponto de vista constitucional. E devo fazer isso também com os outros módulos que já estão disponíveis. Letra A. A natureza sintática não morfológica da ligação dos elementos, o que muitas vezes torna difícil verificar se houve ou não lexicalização do conjunto. B. O emprego de transpositores, preposições. Os transpositores são as preposições. C. A ordem fixa determinada mais determinante. D. Sua forma lexical plena e a livre escolha de qualquer substantivo ou adjetivo. E. A ausência de artigo antes do determinante, pois a presença do artigo romperia a unidade do conjunto, como se pode ver em ar de família, ar da família. Vejam que uma simples preposição pode mudar o sentido do que nós desejamos expressar. É o caso de casa de pensão e casa da pensão. São situações diferentes de acordo com o que nós desejamos. Letra F. A possibilidade de expansão tanto do determinado quanto do determinante. Pouco ar de família, ar de boa família, pois seu significado, apesar da expansão, é único e constante. Letra G. O caráter único e constante do significado. Vê-se que algumas das características apontadas são também comuns aos compostos, o que explica muitas vezes a dificuldade de se traçarem limites rígidos entre os dois processos, já que na língua é tênue o limite entre o que é livre e o que está fixado. A sinapsia, cujo resultado é sempre um substantivo ou adjetivo, tem grande vitalidade, especialmente na linguagem científica e técnica, e por isso mesmo cria problemas na dicionarização dessas unidades lexicalizadas, já que dicionários e gramáticas, no seu levantamento, se seguiam com maior atenção pela ortografia. Lembrando também, muito importante dizer, que tanto dicionários quanto gramáticas deveriam acompanhar e descrever as necessidades dos lusofalantes. Observem que algumas palavras vão sendo incorporadas à nossa língua, seja aos dicionários eletrônicos, seja ao dicionário de papel, de acordo com a nossa necessidade. Palavras que no passado não eram necessárias, hoje são muito importantes para o nosso dia a dia. E outras palavras estão constantemente sendo criadas, de acordo com as nossas necessidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.